Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Louvado seja o Senhor, amados. Estamos iniciando agora mais um podcast na Contramão e louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá todas as terças-feiras de estarmos aqui, tendo esse encontro marcado com vocês, desfrutar um pouco da palavra do Senhor, nos encher do Espírito e também cumprimentar os irmãos da Rede Fé, que todas as terças-feiras também, nessa parceria entre a Igreja em Campina Grande e a Rede Fé, agora às 18 horas, todas as terças-feiras às 18 horas, a gente tem esse momento com vocês aí da Rede Fé, e aqui na Igreja em Campina Grande, vocês também têm a oportunidade de desfrutar desse programa pelo YouTube, Igreja CG, basta procurar dessa forma no YouTube que você nos encontra. E além do YouTube, também há conteúdos que são disponibilizados também no Instagram e também no Facebook. Então basta procurar por Igreja em Campina Grande que você vai encontrar muitos conteúdos aí edificantes com a graça do Senhor. No Instagram é @igrejacg. Amém. E lembrando que quem não é inscrito, né? Se inscrever no canal. Lá tem todos os programas, todas as terças-feiras tem podcast aqui e outras coisas, reuniões, sábados, domingo, fora outros conteúdos para edificação. Amém. E também curte aqui o podcast, né? Amém. Amém. Hoje contando aqui com a presença de Joselma, Priscila e minha esposa Cristiane. Vamos aqui hoje, desfrutamos um pouquinho de um texto muito encorajador que a gente quer compartilhar um pouco com vocês, que o título é bem curioso, chama-se Carta para Mim Mesmo. E aí acho que vocês devem estar curiosos, né? Carta para mim mesmo, como assim? E aí, quando a gente leu esse texto, ele inicia fazendo um questionamento para nós. Hoje nós estamos vivendo, e se pudéssemos, lá no futuro, escrever uma carta, que essa carta pudesse aqui voltar para o passado, onde nós estamos vivendo nesse momento, o que é que nós escreveríamos? Como a gente poderia escrever essa carta? Acho que para muita gente isso seria algo muito proveitoso, né? Assim, seria quase como um presente, né? Poxa, muitos erros que a gente comete, a gente teria a oportunidade de lá no futuro dizer, ó, esse caminho que você trilhou aí não foi adequado. É melhor não ir por esse caminho, era melhor fazer de outra forma. Acho que todos gostariam muito de ter essa oportunidade. E até quando a gente chega aqui em final de ano, né, a gente passa às vezes até na televisão, retrospectiva 2021. Como foi o seu ano? Aí muitas escolhas que nós tivemos teriam sido bem diferentes, né? Mas quando a gente tem essa oportunidade de refletir e pensar o que eu escreveria para mim, muitas das vezes, quando a gente está passando aqui pelo momento presente, às vezes até passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, a gente até acha às vezes que não tem saída, né? O que eu estou passando agora parece que não vai ter mais fim, é um sofrimento muito difícil, eu não vou saber como lidar com isso, não vai ter jeito mais, eu não sei o que fazer. Mas quando a gente está passando por essas dificuldades, muitas das vezes a gente acha que só somos nós que passamos por isso. Até porque quando a gente abre, às vezes, as redes sociais, o que a gente vê são só situações positivas e comigo não está assim, né? Só situação negativa, como é que é possível? E até no meio cristão, algumas pessoas atribuem o passar por alguma dificuldade a estar vivendo algum pecado. Então, se eu estou passando por dificuldade, é um pecado que eu cometi, então eu tenho que me arrepender. E nem sempre é isso, né? Algumas vezes as dificuldades que surgem são provenientes de pecados, mas isso não é uma regra. E aí a gente vai mostrar na palavra que realmente isso não faz sentido. Se a gente for observar a experiência do próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 14, versículos 32 e 34, mostra que o Senhor também passou por sofrimentos, passou ali por um momento de muita tristeza, e nós também passamos por momentos assim. Se o Senhor passou, quem somos nós? E aqui nos versículos 32 a 34 fala o seguinte: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então aqui mostra a experiência do Senhor naquele momento. Ele sentia-se com pavor e angústia. Então são sentimentos humanos. O Senhor passou por isso, nós também podemos passar. Com certeza. E aí no 34 ele continua. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, situações como essa de tristeza, de angústia, são comuns, são situações normais que acontecem como aconteceu aqui com o próprio Senhor. Mas nessa passagem aqui a gente já vê dois pontos interessantes. O primeiro é que o Senhor foi, quando estava passando por essa dificuldade, ele foi orar. E um segundo ponto é que ele não foi sozinho, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Então, dessa pequena experiência aqui, já quero mostrar que as dificuldades todos passam, mas que a gente não deve passar sozinhos. A gente tem a experiência aqui do próprio Senhor. E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz: certos de que irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, nesse versículo aqui também mostra mais um exemplo de que sofrimentos estavam sendo passados por outros irmãos. Então, nesse primeiro ponto, eu queria deixar esse primeiro aspecto que a gente poderia começar a abordar, né? A Dani estava falando, né? Se meu eu do futuro pudesse escrever uma carta para mim, se pudesse escrever uma carta para mim no passado, aqui no caso de Jesus já estava tudo escrito, né? Ele teve que passar por tudo que ele passou para que se cumprisse toda a escritura. Então, no caso dele, já estava escrito que ele iria passar. E mesmo assim, ele confiou em Deus, né? Ele estava sempre na presença do Pai. Ele estava sempre acompanhado pelos seus discípulos, ele estava na presença de Deus, ele estava orando, ele estava buscando o Senhor. E todas as situações que a gente passa é para forjar o nosso caráter, para forjar quem nós somos. Amém. Às vezes a gente reclama, mas se talvez não tivesse passado por tal situação, a gente não tivesse amadurecido em tal situação, não fosse quem nós somos hoje. Então tem que ver por esse lado também, né? Tudo tem um lado positivo. Assim, é interessante que quando eu li assim, um texto, né, carta para mim mesmo, aí na mesma hora eu fiquei, o que é que eu escreveria? Né? Só pelo título, eu já fui curiosa para saber o que estava se tratando, mas aí eu fui refletir. Aí interessante que eu tinha umas agendas bem antigas. Aí depois, isso na adolescência, né? Depois que eu já estava jovem na faculdade, eu achei essa abençoada dessa agenda. Aí eu fui olhar, que será que eu disse? O que eu escrevi mesmo? Eu fui olhar, minha gente, cada besteiroca, eu digo, gente, não é normal não, eu digo, misericórdia, eu jogar essa agenda. Inclusive, assim, muitos filmes, né? Às vezes até o pessoal faz isso, né? Vamos botar uma cartinha no negócio, enterrar, não sei o quê, do túnel, né? Para o futuro, para você se ver o que você pensava naquela época no futuro. Mas, assim, o que me chamou bem a atenção, né, que toda essa reflexão que eu fiz, é que Deus, assim, ele é maravilhoso, sabe? Porque ele deixa todas essas orientações, assim como Danilo começou a falar para a gente, né? Porque, às vezes, a gente está no presente, e aí, quando a gente olha para o passado, meu Deus, né? Isso poderia ser assim, mas Deus, ele escreveu tantas coisas para a gente que a gente pode realmente pensar assim, eita, alguém passou por isso, está aqui na Bíblia, né? O próprio Senhor passou pelas coisas e deixou tudo isso aqui para nós. Então, assim, é maravilhoso. Eu posso, ao olhar para a palavra, desfrutar da palavra e ver, Senhor, realmente... Quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse desfrutado da palavra, se eu tivesse desfrutado ali dela. Então, eu posso mudar, assim, né, de certa forma, o meu futuro aí. Mas se eu estiver aqui desfrutando da palavra, né? Porque aí eu observo na minha experiência quantas coisas eu acabei errando e cometendo porque eu não conhecia ali a palavra. Coisas simples. Né, tão simples que está aqui, de orientação, de ajuda, e eu não observava, porque eu não desfrutava. É verdade. E quantas vezes o Senhor deixou, né? Tanto que
tem alguns salmos que falam assim, né, para a gente ser sábios, né? É verdade. A gente aprender com a experiência dos outros. O que não falta na Bíblia são experiências para a gente não cometer e não ficar assim, né, arrependidos tanto do passado, né? Amém. Eu achei muito interessante. Eu também tive essa mesma reflexão, né? Aí, com cartas para mim. E aí, assim, se a gente pudesse voltar lá, né? Eu até escrevi aqui a pergunta que o irmão faz. Se você pudesse escrever uma carta para você mesmo, no passado, né? Você escreveria para o seu eu do passado ou para o seu eu do futuro? Né? Eu olhei para mim e disse, eu escreveria para o meu eu do passado. Eu queria que todo mundo, né? Justamente porque a gente mudar algumas coisas que talvez a gente fez e não queria ter feito, pensou, né? Pensamentos infantis, retrógrados que a gente não queria ter pensado, a nossa imaturidade, porque faz parte, né? Em algum momento a gente foi imaturo e pensamos coisas que realmente não agradavam ao Senhor, principalmente quando nós em algum momento a gente criou no Senhor um pouquinho mais tarde, né? É verdade. Mas o irmão mostra aqui que a gente pode mudar o futuro, quer dizer que há esperança. Amém. A esperança. O Senhor está dentro de nós, né? E isso me fez ter esperança. E a irmã fala que na Bíblia, como a Aninha mesmo compartilhou, há um compilado de histórias, sabe? Nossa, a gente desfrutou tantos livros, né? História, as mulheres da Bíblia. Verdade. Histórias que a gente fica assim... E o Senhor deixou aqui, não foi por acaso, né? O Senhor deixou a Bíblia aqui, só escreveu ali para a gente ler como um livro qualquer e pronto. Não. A Bíblia é uma lição. É para a gente aprender, né? Com cada irmão aqui, com cada profeta, com cada apóstolo, com o Senhor, o próprio Senhor, para que a gente possa adquirir essa sabedoria, até que a Aninha estava falando, né? E aprender com os erros dos outros, que é muito, né? Isso você sabe, né? Aprende com os próprios porque erros mais. Porque assim, né? 98% das pessoas aprendem muito errando, né? Infelizmente. Como seria maravilhoso se todo mundo aprendesse com os erros dos outros, né? Sabe aquela criança que sabe que aquela tomada ali, se você colocar o dedo, ela sabe que vai dar choque. Só de saber, ela não chega nem perto. Que bom seria se nós fôssemos assim, né? Mas muitas vezes a gente age como aquela criança que vê a tomada e vamos ver, né? Vamos ver se vai dar choque mesmo. E vai lá e leva o choque. Aí a gente não vai mais porque sabe o que vai acontecer. Então, que a gente aprenda a ser sábio. E aprender com os erros dos outros. Não esperar errar. É verdade. Graças ao Senhor, né? O Senhor tem nos deixado um manual, né? Que cheio de experiência para que a gente possa, por meio da palavra, aprender, né, com essas pessoas, com os personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, algumas situações. Ainda refletindo assim, o que é que eu escreveria para mim? Aí eu pensei em algumas coisas do passado, diria, não faça isso, isso, isso. Mas será que se eu tivesse visto essa carta e tivesse não feito isso, eu teria aprendido o que eu aprendi? É verdade. Né? Então tem situações que a gente passa para a gente aprender, para a gente crescer, amadurecer, e o que a gente passa serve para a gente aconselhar outras pessoas, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga irmã minha, as coisas que eu passei, ela amiga, somos para Cristo e seu reino. O que você já passou, você pode ser usado para aconselhar outras pessoas. Do mesmo jeito, nós temos na palavra, né? O tanto de sofrimento que o Senhor passou, tantas coisas que os apóstolos passaram, tantos conselhos que tem na Bíblia. Isso, e que realmente a gente possa se apegar à palavra do Senhor e aprender com o que eles passaram, né? As coisas negativas que tem na palavra é só para a gente ficar analisando, criticando. É para a gente ver o que aconteceu, como o Senhor usou de misericórdia para com essas pessoas e está usando para conosco, que está deixando, né? Isso para que a gente possa ver e não cair no mesmo erro. E assim, pegando esse gancho que ele está falando, interessante que o senhor disse, né, aqui, né, em 1 Pedro, que é certo de que tem irmãos de vós, né, de vocês, que ele fala aqui, espalhados pelo mundo, que estão passando por sofrimentos igual de vocês, né? Então, assim, a gente não está só, você não está só. Alguém, por algum momento ou situação, está passando por aquele sofrimento, como o Pipe falou, né? A gente passa pela situação, a gente aprende, amadurece, né? E pode ter certeza que em algum momento alguém vai chegar e vai dizer exatamente o que você está passando. Você vai dizer, eu já passei por isso, assim, assim, assim. E você tem aquele peso, né, para falar. Certa vez uma amiga minha, ela estava com dificuldades, né, de engravidar. E aí chegou uma pessoa para ela, olha só, que já era mãe e já tinha netos.
E ela disse, amiga, olha, se fosse... Isso dizendo para a pessoa que não podia engravidar, né? Olha, se fosse eu hoje... Olha mesmo, se fosse eu hoje, eu nem sequer pensava em ter menino. Assim, como isso foi de tristeza para outra pessoa, porque ela, no íntimo dela, aquilo magoou de certa forma, porque ela disse assim, será que se fosse ela que não pudesse ter, ela estaria dizendo isso? É muito fácil você falar, depois que você já tem seus filhos, um monte de filho, um monte de neto, dizer que faria diferente. Será que realmente naquele tempo, se a pessoa não pudesse fazer, a pessoa faria? Então, muitas vezes, a gente não tem esse peso para falar, porque a gente não passou por aquilo. Mas, por exemplo, se tiver outra pessoa com a mesma que não tem a dificuldade, digamos, não pode engravidar, mas por opção realmente não quer, pode chegar para outra pessoa, não quer ter menino mesmo não sei o quê, né? E realmente não ter. Aí você até pode pensar naquela situação. Então, muitas vezes, é muito encorajador essa parte desse versículo, porque a gente vai ver assim que a gente não está só. Alguém, por algum momento, passou por essa situação e venceu. E, às vezes, o que eu acho às vezes até engraçado é porque, quando a gente passa por tudo isso, na época a gente chora, se descabela, fica sem dormir. Aí, quando é no futuro, às vezes a gente fala da mesma situação, morrendo de rir, achando engraçado. Mas, na hora de passar por isso, não foi fácil, né? Mas, assim... que aí já pega esse ganchozinho, né, também assim, como é bom a gente ter pessoas, né, que são cristãs, que passaram por isso, porque aquela pessoa vai ter um caminho do que a palavra de Deus diz para aquilo ali, porque nem sempre aquela pessoa tomou o caminho certo também naquela experiência. Verdade. Né? Mas quando a gente toma aqui a palavra, quando a gente está ali com pessoas que têm esse mesmo sentimento, que recorreram ao Senhor para passar por aquela situação, né? Vai ter uma oportunidade de passar para você e encorajar você a passar por isso tudo também. Né? Eu me lembro aquele versículo que diz assim, que a noite ela pode durar... A noite toda. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Ela vem de manhã. Então, um momento vai passar, né? Esse momento de sofrimento ou de dor, ele vai passar, porque a alegria vai vir, o dia vai vir, né? Vai ter esse momento de luz, de dia, de clarear. Mas não é fácil passar pela noite, pelo choro. Não é fácil. Mas, como o Pri compartilhou, né? Você vai passar, né? Então, isso vai, de algum momento, vai trazer para você um crescimento. Né, espiritual de vida e ainda para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que vocês. É muito rico. A questão não é nem os sofrimentos, é como passamos o sofrimento, né? Porque muitas vezes passamos murmurando, questionando, criticando, naquele desespero todo. Depois de muito tempo é que a ficha vai cair, né? Aí, mas quando a gente se volta ao Senhor, no sofrimento, ele tem outro significado. Não é fácil, no sofrimento, a gente se voltar ao Senhor, né? Dizer, Senhor Jesus, vem me ajudar aqui. Mas é o que a gente precisa fazer. Trazer o Senhor para sofrer conosco. Porque a gente tem duas opções. A gente sofre sozinho e sofre muito. Ou a gente sofre com o Senhor. Porque Ele é o nosso consolo. Né? Então, é questão de atitude. A gente precisa decidir, né? Com quem nós estamos sofrendo. É verdade. Né? E falando ainda sobre o Senhor... Como eu iniciei até aqui comentando, né, que ele passou por muitas dificuldades, e quando a gente está passando por elas, a gente às vezes imagina que estamos passando sozinhas, que ninguém mais está passando por isso. Mas um exemplo do Senhor ainda, voltando aqui, é que no momento da crucificação, por exemplo, ele foi acusado injustamente. Quanto sofrimento nos causa quando nós somos acusados injustamente de algo? Verdade. Naquele momento ali da crucificação, ele foi cuspido. Isso causa uma humilhação e uma dor muito grande, né? Ele foi traído pelos seus discípulos, minha gente. Foi traído, exatamente. Então, na nossa experiência, principalmente de jovens, às vezes a gente está passando por uma dificuldade ali na escola, por exemplo, quando se é recém-convertido, às vezes chegam pessoas que acabam zombando de nós e começam a praticar bullying. E quando se é jovem ainda ali, chegou um crente, coisas desse tipo. Acaba causando um sofrimento, causando uma dor, e a gente passa por aquele momento achando que tudo aquilo ali está sendo realmente muito injusto e eu não vou conseguir vencer. Mas observe a experiência do Senhor. Ele teve também experiências como essa, de humilhação,
de traição, de sofrimento, De sofrimento. mas ele sempre estava ali em comunhão com Deus e É ele o verdade. fez superar tudo aquilo. Então a gente deve ter uma experiência muito semelhante. Primeiramente, como a gente está mostrando aqui, buscar a força e a comunhão com Deus para superar essas dificuldades. Amém. E o segundo aspecto, como vocês até já mencionaram aqui, Deus também usa pessoas Isso. para nos fortalecer. Amém. Quando a gente está acompanhado de pessoas que buscam o Senhor, Tem mais experiência de que irmãos você. que desfrutam, que conhecem a palavra Isso. e já passaram por dificuldades, às vezes não idênticas, mas semelhantes, eles podem nos trazer luz na Amém. palavra de como agir naquela determinada situação, pode nos verdade. fortalecer com um versículo, pode mostrar as experiências que eles tiveram, É e verdade. tudo isso nos traz força e direção, né, de como agir. Então a gente não deve ter vergonha de buscar alguém para conversar, né, que a gente possa orar e ir diante do Senhor para que Ele nos ilumine e mostre com quem nós devemos nos abrir e conversar. Não devemos sofrer, como até Josimar falou aqui, sofrer sozinhos. Sofrer sozinho, né? A gente tem o Senhor a quem recorrer, mas também nós temos os irmãos. Amém. E há muitos irmãos que o Senhor coloca no corpo que tem esse dom de apacentar, de cuidar, de encorajar. E quando a gente encontra essas pessoas, como é maravilhoso, né? É verdade, como diz Isso. aqui em Tiago, vai falar? Pode ir. Como diz aqui em Tiago 5,16, né? Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, né? Então, como o Danilo estava compartilhando, essa necessidade de a gente procurar os irmãos, procurar pessoas que têm mais experiência que você, que está ali buscando o Senhor, vivendo e praticando a palavra, essas pessoas vão poder te ajudar porque elas já passaram pela mesma experiência que você, né? Além de a gente poder contar com o Senhor, que Deus ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece. Mas se você também quiser contar com outros irmãos que têm mais experiência que você também vai ser muito ajudado, porque o Senhor fala, né, por meio da palavra, por meio dos irmãos, são mecanismos que o Senhor usa para nos ajudar, para que a gente possa crescer. E isso é tão maravilhoso, né, que quando a gente é ajudado, a gente pode ajudar outros, né? À medida que a gente é suprido, a gente pode suprir outras pessoas. E assim, e é muito encorajador aqui, eu estou lendo aqui um versículo de Hebreus 4:15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em uma ocasião oportuna. Amém. Então, assim mesmo que alguém que está do seu lado não tenha passado pelo mesmo sofrimento que você, mas a Bíblia fala aqui que tem uma pessoa. Verdade. Pode ser o que você estiver passando, tem uma pessoa, que é esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, que pode se compadecer da sua fraqueza, porque Ele mesmo passou por tudo, né? Como Danilo falou. Todo o sofrimento que o Senhor passou, Ele pode se compadecer de nós, Ele sabe o que é isso, né? Então, a gente precisa se achegar a essa pessoa Amém. para receber esse socorro. Senhor, eu tenho que pedir socorro ao Senhor. É né? verdade. E mesmo como as meninas compartilharam aqui, né, Danilo também, a gente tem pessoas que têm esse conhecimento dessa palavra, que mesmo por não ter passado a mesma situação, mas vai lembrar de uma palavra, né, de algo, de um profeta que passou por alguma situação, porque o que não falta na Bíblia é exemplo para a gente, verdade. né? E vai poder te ajudar, É porque verdade. também a palavra de Deus, né, é o próprio Cristo. Então, É verdade. essa pessoa pode te trazer, né, essa palavra de conforto, de consolação que está na própria palavra do Senhor. É verdade. Mas aí eu preciso recorrer a essas pessoas, né? É verdade. E interessante assim, como a gente pode confessar. Eu achei tão rico nesse versículo que leu. Você pode confessar uns aos outros. Né? Para que Porque você muitas curar. vezes você está Para orar sofrendo e e quer ser curado. sofrer só. É. Aí você podia tão rápido assim, né? Vou confessar com alguém, olha, aquela pessoa podia estar orando por você faz Já. tempo, você já está, né, no processo. Já assim, bem avançado. Mas é muito verdade. interessante. A palavra de Deus eu acho muito rica, assim, porque tudo que a gente
precisa estar aqui na palavra do Senhor. Né? O verdade. Senhor deixa a palavra para tudo, né? Deixa pra toda Tem um ditado no mundo que fala: se o conselho fosse bom, não dava. Não se vendia. Né? Acho que esse é o ditado mais atrasado que existe, né? Porque a Bíblia prova o contrário. Sim, Aqui em verdade. Provérbios, no capítulo 15, versículo 22, fala assim, né? Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Amém. Então, Olha a aí que palavra aqui está maravilha. falando, né, que onde há conselho, Há bom êxito. há bênção nos nossos projetos, né, nos Amém. nossos planos. Mas Amém. se não há conselho, se há a nossa vontade, o nosso achar, a nossa opinião, e aí vamos, a tendência é cair, né? Tem outros verdade. versículos aqui que falam também sobre isso. E, assim, na questão de aconselhar, né, às vezes, assim, a Aninha falou, às vezes a gente não passou pela experiência de alguém, né? Às vezes as pessoas têm experiências diferentes, a gente não passou por ela. E uma vez, e foi de uma pessoa, a gente estava lá pregando e eu me deparei com uma situação, né? Eu vi uma moça sentada na orla, e aí eu fui lá, né? A gente, né? Era eu e outra irmã, e nós fomos lá, falamos com ela, perguntamos por que ela estava tão triste ali, e ela falou que ela tinha perdido um bebê, e ela estava desolada. E eu, né? Aconselhar essa moça. Eu digo, Senhor Jesus. Aí o Senhor vai e lembra de Ana. O Senhor me lembra de Ana e eu prego Ana para ela. E aí, como ela foi fortalecida com a história de Ana. Isso mostra o quê? Que nós precisamos ter a luz da palavra, né? Amém. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque É só verdade. assim a gente vai saber aconselhar as pessoas, né? Isso. E procurar sempre as pessoas certas. Jovem tem um costume assim ele não gosta muito de conselho. Eu digo isso assim porque, né? Eu tenho sobrinhos e eu sou prova viva para falar. Eles não gostam muito de conselho. A gente vai falar conselho, eles nem dão ouvidos, né? Às vezes entra por aqui, sai por aqui. E a palavra é tão enfática, né? Que o conselho, ele nos faz prosperar. Amém. O conselho, ele nos leva para um caminho que o Senhor quer que a gente trilhe. Agora depende do conselho, né? Porque às vezes vamos conselhar. E quem nunca recebeu um conselho que não era um conselho, né? Eu já recebi, né? Outrora. Até olhei para a pessoa e disse, Senhor Jesus, Senhor, não é isso não. Desse jeito aí não, que ela está dizendo não, né? Vamos para outro caminho. Então, assim, e quem também nunca recebeu, nunca precisou se aconselhar com alguém mais maduro. Eu já precisei, né? Então, assim, a gente precisa saber escolher É verdade. a pessoa com quem a gente vai confessar, né? Falar. E é importante também a gente saber que essa pessoa, a gente precisa levar o Senhor em oração. É isso. Senhor, quem? Quem pode me ajudar? Isso. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Isso. Primeira oração, o Senhor ilumina tal pessoa, você vai, e aí o Senhor tem como te ajudar nessa situação, né? Amém. É como Então, a assim, palavra, sim. amém. Vai, Pira. É como a palavra, o versículo que a gente leu, né? Que a gente confessa os pecados, mas para orar uns pelos outros. É para levar em oração. É verdade. E assim a gente é curado. E assim, tem algumas situações que a gente passa por algumas situações que a gente acha que nossa, isso assim foi um erro muito grande, foi um pecado muito grave, e às vezes tem vergonha de falar porque tem medo de ser julgado. Se você está nessa situação de medo de falar por vergonha de ser julgado, olha, Senhor, peça para que o Senhor mostre essa pessoa para que você possa contar, como o Josema está falando, né? Coloca essa pessoa em oração, você vai mostrar uma pessoa para que você possa falar para ela, que ela não vai te julgar, ela vai te acolher e vai te aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Amém. E é importante essa oração para que a gente tenha até procurar a pessoa correta, como você está Isso. falando, os irmãos que têm conhecimento da palavra, e muitas vezes pessoas mais velhas, porque já tiveram experiências relacionadas àquilo, né? Quando você é jovem, a gente às vezes quer conversar com outro jovem que não tem experiência nenhuma, Eita, só. e aí Você vai dizer, é isso aí, meu irmão. vão os dois sem ter o conhecimento da palavra e muitas vezes sem a experiência do que já viveram, e aí tropeçam os dois. Então, por isso que é importante a gente procurar pessoas mais velhas e irmãos maduros que conheçam a palavra e que possam nos ajudar. E um segundo ponto em relação ainda a isso é que nem sempre essa pessoa que a gente vai buscar ali o auxílio, a gente ora, vai diante do Senhor, ela vai ter a solução para os nossos problemas. Talvez ela vai dizer, Mas vou orar ela junto vai- com você. Exatamente. Orar juntos. É isso que é importante, né? Juntos, ambos podem ali orar e o Senhor vai dar a direção e o conforto e o fortalecimento para superar aquela dificuldade. E a palavra diz, né? Como a Priscila falou, pode ser curados, É, né? serem A curados. palavra de Deus, ela é eficaz e não verdade. mente, né? Se o Senhor estava dizendo... Que é para orar É para que rico sejam demais. curados. É verdade. Amém. Senhor Jesus.
E aí, dando continuidade, a gente vê aqui até uma experiência de Timóteo e Paulo. Aqui, segundo a Timóteo, Paulo escreveu para ele no capítulo 4, aí ele, no finalzinho aqui já da carta, Paulo dá um conselho aqui a ele, que é até o que Josema estava falando, né? Conselho, a própria palavra mostra como o conselho é importante. Ela mostrou um versículo aí de Provérbios. Isso, Provérbios. E aqui em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, no versículo 14, Alexandre, o latoeiro, casou-me muito males. Aí no versículo 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então Paulo já estava mostrando aqui que Timóteo não devia se associar a Alexandre, porque ele tinha lhe causado mal e estava resistindo à palavra. Então isso muitas vezes acontece conosco, principalmente quando somos jovens. Os irmãos mais maduros às vezes nos veem com más companhias. E aí os irmãos chegam e dizem, não é bom você continuar nesse caminho, com essa pessoa, e a gente às vezes tem resistência, né, de ouvir aquela palavra. Mas aqui é uma experiência clara de Paulo ser mais maduro, já ter tido a oportunidade de conviver com Alexandre, deu aqui um conselho para Timóteo não se juntar a ele, guardar-se dele, como diz aqui, porque era uma pessoa que resistia à palavra. E aí isso vão surgindo muitas situações, quando nós somos jovens, de ocasiões como essas. Às vezes, quando se é jovem, com questão, por exemplo, de relacionamento. A gente, às vezes, se apaixona por uma determinada pessoa, quer se relacionar com ela, mas aí vem um irmão mais maduro, observa que aquela pessoa ali não ama o Senhor, resiste à palavra, da mesma situação aqui como aconteceu com o Paulo, e aí o irmão vai e diz, não, essa pessoa não é adequada para você. Então, quando a gente está apaixonado, aquilo ali é difícil de receber, né? Mas, se formos sábios e ouvirmos o que aquele irmão está falando, poderemos fazer essa cartinha aqui, evitar um problema futuro bem grave, né? Outras pessoas, por conta de relacionamentos que não foram provenientes de oração, foram realizados com pessoas que não são cristãs, muitas das vezes, muitos exemplos se afastam do Senhor, se afastam do serviço a Ele e passam por sofrimentos inúmeros. Então, tudo isso pode ser evitado se a gente seguir a palavra como foi falado desde o início. Então, por isso que é importante a gente estar abertos a ouvir conselhos das pessoas mais maduras e mais experientes. É por isso que esse tema, né, de hoje é isso. Talvez você não pode mudar o seu passado, né? Tudo que já aconteceu. Mas você pode mudar as decisões futuras. É verdade. E é isso que vai fazer a diferença hoje, você ouvindo essa palavra. Né? Algumas decisões hoje você pode mudar. E é isso que Danilo falou, né? Tem coisas que a gente precisa ponderar. Colocar diante do Senhor. Isso. Procurar pessoas sábias, pessoas na palavra. Não é a pessoa com a vontade de pensamento dela que vai te orientar, não. É com a luz na palavra. Amém. É ela que vai dar a direção, né? Para que você possa seguir um caminho que agrade realmente ao Senhor. Amém. Eu estava lendo um texto falando sobre justamente relacionamento, e como é complicado, né, nessa fase aí, que chega pessoas de todo jeito, né, e aí você precisa ponderar. E o irmão fala justamente isso, que a oração e a comunhão com pessoas sábias, pessoas mais velhas, que passaram pela experiência, é que vai nos salvar de determinadas coisas que podem danificar completamente a nossa vida, né? Nosso futuro. Então, assim, sempre, às vezes é bem difícil a gente falar, vai buscar conselho, ouve o conselho dos mais velhos, parece clichê, né? A gente fala assim. Mas é importante, porque o Senhor está falando aqui, né? Que a gente precisa ouvir os conselhos daqueles que já passaram por experiências, justamente para que a gente não possa. O amor do Senhor. O amor do Senhor é para nos livrar de decepções futuras, minha gente. Então, e como já foi falado, né? Tá com o coração aberto para receber o conselho, porque muitas vezes quando o conselho é de acordo com o que a gente quer, tá tudo certo. Mas às vezes o conselho não é de acordo com o que a gente quer, minha gente. Deus diz não. Mas como diz um louvor, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. O não também traz bênção para nós. É verdade. E hoje, né, Priscila? Talvez você não entenda hoje. Isso. Mas eu tenho certeza, Priscila também tem, absoluta, que no futuro você vai entender. E você vai dizer, Senhor, obrigado. Senhor, foi um livramento maravilhoso. É verdade. Amém. E aqui no texto ainda fala o seguinte, então busque a palavra e busque alguém que possa aconselhar você nela. E não pense que essa pessoa não existe.
que ela não vai entender você ou que vai julgar e condenar você, que até a Priscila falou antes. Isso. Deus é que pôs todos os membros do corpo de Cristo do jeito que Ele quis. verdade. Portanto, existe um membro no corpo que pode ajudar você. Amém. Ore a Deus e peça a Ele que mostre quem é essa pessoa. E Ele vai mostrar para você. Amém. Então, isso aqui resume bem o que a gente quer passar essa noite, né? É verdade. Que a gente não sofra o que a gente está passando sozinhos, É verdade. mas busque primeiramente orientação na palavra, busque comunhão com o próprio Senhor, que Ele se compadece de nós, Amém. já passou por diversos sofrimentos e Ele está ali pronto para nos ouvir e se compadecer de nós. Amém. E aqui no Salmo 116, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, Amém. porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, isso é uma experiência muito prática do salmista que também pode ser nossa. Que a gente possa suplicar, orar, que o Senhor vai inclinar para nós o ouvido e vai nos ouvir as orações. Amém. Então, se a gente estiver passando por dificuldades, que todos nós passaremos um dia, recorramos primeiro ao Senhor em oração, que Ele é o primeiro a se compadecer de nós, e busquemos também, possamos pedir a Ele que nos mostre a quem podemos recorrer É verdade. para nos ajudar em oração, ou mesmo contando uma experiência para nos fortalecer e fazer superar aquilo ali. Aqui em experiências, assim, já foram relatadas aqui algumas. No meu caso, eu já tive muitas relacionadas ao serviço ao Senhor. Servir ao Senhor também, em alguns momentos, surgem situações inesperadas. Que a gente não sabe, às vezes, como agir. E aí, em um período, eu e Cristiano, nós estávamos servindo aos jovens e muitas das vezes, como nós estávamos naquele serviço há pouco tempo, surgiam situações ali que a gente nunca tinha passado. E aí, como é que a gente vai conseguir resolver essa questão? E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o irmão Adriano, que já tinha servido aos jovens durante um período, não estava mais em Campina Grande, mas ele, com vários conselhos, palavras, experiências, quanto conforto ele nos trouxe naqueles momentos. Então, isso é muito prático e que a gente pode experimentar, né? A gente não deve achar que somos capazes de resolver tudo sozinhos. Mas busca a orientação do irmão, tem comunhão. Na comunhão vem a bênção e Deus mostra o caminho. Amém. Aleluia. Aqui em Salmo, né, 19, versículo 20. Fala assim, né? É um pedido ao Senhor, né? O Senhor está nos pedindo, ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Amém. O Senhor está mandando a gente ouvir os conselhos para que possamos, né, não passar por situações e sejamos sábios. É verdade. Né? Pelas experiências negativas que eu já passei, Priscila, cada um de nós aqui já passamos, como a gente aprendeu e como aquilo, a gente não pode mais errar ali, né? Porque não é possível, a gente aprendeu, né? Então a gente vai ser sábio naquela situação, né? Então, assim, ouvir os conselhos vai nos tornar pessoas sábias. É verdade. Né? Que não vai mais passar por aquilo. Vem outras situações, tá? Né? Que a gente precisa aprender todos os dias, a gente precisa estar passando por situações. O Senhor nos disciplinando, é necessário. E aí é a nossa caminhada cristã, né? Aprendendo, né? Sendo sábio, não caindo de novo. E a gente vai caminhando. Amém. A observar assim, né, que tem várias cartinhas que já foram escritas para a gente, né? Aqui não falta cartinha. Nossa, um monte aqui. Várias já foram escritas. E, assim, interessante que eu me lembrei que Joselma falou, né, a experiência dela, da história de Ana. Quanto tempo se passou isso, né? Uma carta de muito passado, mas ele foi tão presente, né? Como Danilo compartilhou essa questão para Timóteo. É uma cartinha do passado, mas que serve tanto para o presente, né? hoje, Que parece que aconteceu agora, assim, mas é porque a palavra do Senhor ele tem esse poder, né? Tem essa finalidade, né? De nos socorrer, seja em qualquer situação. Por isso que o Senhor deixou tudo isso aqui escrito. Não foi por acaso, como Joselma falou. Cada ponto, cada vírgula é importante. Não foi escrita por desordem, não. Tem um fim proveitoso, né? Vai ter uma finalidade. E a gente crê que realmente essa cartinha aqui, várias cartinhas que nos foram escritas, né? É para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, né? Que a gente possa se apropriar mais disso. Isso. Né? E aproveitar esses conselhinhos que a gente deu hoje, né? Que está em Provérbios.
Amém. Ficou claro que conselho é importante. E corrigindo aqui, eu falei de Ana, que a moça lá tinha perdido o bebê, né? Talvez dizendo, mas ela perdeu, ela pode ter outro, né? Não, assim, ela tinha uma certa dificuldade séria de ter um bebê e ela tinha perdido, né? Então ela estava muito triste. É por isso que Ana veio, né? Para dar ânimo a ela, da fé, né? Questão da fé. A fé, é verdade. Amém. Então, para finalizar, já estamos aqui no finalzinho do programa. Vou deixar aqui o último versículo de Colossenses 3,16, que diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Amém. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então, com esse versículo, a gente finaliza o programa de hoje. Agradece a vocês estarem sempre acompanhando. Curtam, compartilhem aí quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E para quem está nos acompanhando pela Rede Fé, Deus abençoe todos vocês. E na próxima terça-feira, se Deus permitir, uma nova equipe estará aqui presente, trazendo uma nova palavra de encorajamento para todos vocês. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém.